Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e hoje estou gravando a correção comentada do módulo 11 de Ciências Sociais e Diversidade Cultural, ok? Bom, vamos ao exercício 1. Número 1. No número 1, vai pedir o seguinte: julgue verdadeira ou falsa a afirmação a seguir, justificando a sua escolha. A cultura de uma sociedade jamais se transforma, pois ela se reproduz por meio das gerações. Então, pessoal, como resposta dessa questão, nós temos uma afirmação falsa. Embora a cultura realmente seja transmitida pelas diferentes gerações da sociedade, os seres humanos sempre são capazes de questionar criticamente os padrões vigentes, né, e de inovar com propostas e atitudes que muitas vezes promovem significativas transformações na cultura. Então, né, essa afirmação de que a cultura jamais se transforma é uma afirmação falsa, mediante a justificativa que a gente tem aqui como modelo de resposta, ok? Indo para o exercício de número 2, pessoal, nós vamos ter o seguinte: não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. Considerando então este texto, né, e as ideias, aquilo que estudamos, né, e as ideias pressupostas no texto, ele pede para a gente considerar, né, qual alternativa aqui seria a correta, e a nossa alternativa correta é a letra C, né? Este texto, então, as ideias pressupostas no texto indicam o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa. Então, ele reconhece a identidade, porém ele também afirma, né, a sua identidade, seja ela étnica, seja ela cultural, seja ela religiosa, ok? Então aqui nós temos como gabarito do nosso exercício a letra C de cachorro, tá bom? Referente ao exercício de número 2. Indo para o exercício de número 3, ele vai dar a seguinte opção para a gente. Leia as afirmações seguintes. Então nós temos aqui, número 1. O conceito de cultura implica o reconhecimento da multiplicidade cultural dos seres humanos, isto é, da existência de diferentes culturas produzidas pelas sociedades humanas. Número 2. A identificação de diversas culturas elaboradas pelos seres humanos em sociedade leva-nos à conclusão de que devemos usar preferencialmente a palavra no singular. Opa! E, consequentemente, jamais devemos empregar o termo culturas no plural. Opa, aqui já temos uma questão errada, né? Número 3. As diferenças culturais não são notadas apenas entre diferentes povos, né, sociedades e nações, pois diferentes grupos sociais manifestam tendências culturais diversas no interior de uma mesma sociedade. E a quarta, a diversidade cultural revela que a humanidade sequer possui unidade como espécie, uma vez que os vários modos de vida dos povos são condicionados por aspectos biológicos diferentes dos grupos humanos. Então, como gabarito aqui, nós temos alternativas 1 e 3 como verdadeiras, tá? Levando em consideração que 2 e 4 são alternativas falsas. Então, nosso gabarito aqui, letra D de dado. Exercício número 3, letra D é o nosso gabarito, ok? Indo aí para o exercício de número 4, ele vai pedir para a gente o seguinte: indique, né, identifique a alternativa que se refere corretamente à diversidade cultural. Como gabarito dessa questão, nós temos aqui a letra B. Esta alternativa ela se refere corretamente à questão da diversidade cultural, porque, olha o que ela diz. A diversidade cultural manifesta-se por meio de diferentes hábitos, práticas e regras das sociedades humanas. Se nós estamos falando, né, sociedades humanas, se nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando de diferentes culturas. E isso engloba diferentes hábitos, práticas e regras das sociedades humanas. Então, o nosso gabarito do exercício 4, letra B de bola, ok? Indo para o exercício de número 5, nós temos a seguinte questão. Quando falamos em cultura brasileira, estamos nos referindo a uma realidade cultural homogênea?
justifique a sua resposta. Como nós vimos na aula, essa alternativa, né, nós começamos aqui dizendo que não, pois a identificação da cultura brasileira, né, com base em elementos de identidade entre a população de todas as regiões do país, não significa de maneira alguma a existência de uma realidade cultural homogênea. Nós estamos falando de algo heterogêneo, né? Nós temos várias culturas. Os hábitos, os valores e os modos de vida são bastante heterogêneos se considerarmos as diferentes regiões do país. A realidade cultural das grandes capitais estaduais não coincide com os padrões socioculturais de pequenas cidades do interior do país. Mesmo no interior de uma cidade, especialmente nos grandes centros urbanos das grandes metrópoles, nota-se a diversidade cultural em diferentes grupos sociais. Como nós falamos, né, o exemplo de São Paulo, onde a gente tem diversas culturas, né, um mosaico de diversas culturas dentro de uma cidade grande, tá certo? Então aqui nós estamos falando de algo heterogêneo e não homogêneo. Indo agora lá para o para conferir, pessoal, passando aqui o para conferir referente ao módulo 11, nós temos uma pergunta, que é o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a expressão que identifica, tá, a coexistência de diferentes sociedades e grupos sociais. Pessoal, essa questão, não me recordo se nós chegamos a passarela ao vivo, mas, se eu não me engano, nós chegamos a comentar sobre essa questão. E essa questão aqui, a resposta correta é letra D, tá bom? Olha o que ele fala. Assinale a alternativa que apresenta a expressão que identifica a coexistência de diferentes sociedades e de grupos sociais. Não é o pensamento natural, é a diversidade cultural, tá? Esse pensamento natural aqui, eles devem ter assinalado por engano, tá certo? É a diversidade cultural, porque a coexistência existem juntos, tá? De diferentes sociedades e grupos sociais. Então, nós temos diversas sociedades, nós temos sociedades com culturas diversas, tá? Então, desta maneira, e levando em consideração o que estudamos, o nosso gabarito é letra D, tá certo? As outras questões aqui, ó, sentimento religioso, sabedoria popular, o próprio pensamento natural, meio ambiente, não condizem com o que ele diz, né? Ele pede a expressão que identifica a coexistência, ou seja, que existem diferentes sociedades e diferentes grupos sociais. Nós estamos falando da diversidade cultural e também levando em consideração que esse era o tópico, né, o tema de estudo do nosso módulo, tá? Então corrijam aí, assinalem letra D, tá certo? Eles devem ter indicado na hora de assinalar aqui, de editar o texto, devem ter assinalado errado, né, por engano. Então, pessoal, essa é a correção, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato comigo, eu estou à disposição. E o que eu peço é que vocês corrijam os exercícios prestando atenção, tá bom? Para sanar as suas dúvidas e, se ainda assim persistirem essas dúvidas, entrem em contato comigo. Até a próxima aula, um grande abraço. Valeu!